sua filha, neto, neta, costuma fumar aquele cigarro eletrônico, aquele vapor? Eu vou trazer uma reportagem para você que é sobre saúde pública. Olha só que história. Você já ouviu falar do pulmão de pipoca? Pode colocar a imagem para mim se tiver aí. Essa é uma doença rara, mas que é causada pelo uso de vapers. Olha como é que o pulmão fica, tá vendo? E essa é uma doença que vem atingindo muitos e muitos jovens por conta desse uso do vapor, desse cigarro eletrônico. A Alexa Marques produziu uma reportagem especial que é a preocupação que nós temos com os jovens, com as pessoas que estão entrando nesse mundo, porque falam, eu não sou viciado no cigarro comum, mas eu sou nesse aqui, esse aqui tem um cheirinho, ó. Isso aqui é gostoso, tem um sabor diferente, não faz mal. Peraí, nós tivemos o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, que passou um perrengue grave no pulmão por conta do uso desse cigarro eletrônico. Ele, que é cantor, quase teve que parar de cantar. Até hoje o Zé Neto sofre problemas pulmonares por conta do uso desse tipo de cigarro eletrônico. Então a reportagem que é para a família, você que tem um filho, você que tem a filha, você que gosta, preste atenção, porque o caso é sério e grave. Quer ver? A menina da imagem é a Brianne, de 17 anos, líder de torcida de um dos times dos Estados Unidos. Christine Martin, mãe da jovem, certo dia recebeu uma ligação dizendo que a filha não conseguia respirar e que teria um diagnóstico irreversível. Uma doença rara, conhecida como pulmão de pipoca ou bronquiolite obliterante. E essa agora é a realidade de Brianne. Após 3 anos usando cigarro eletrônico escondido da mãe, ela precisará de acompanhamento respiratório para sempre. O termo surgiu após casos aparecerem em trabalhadores de fábricas de pipoca de micro-ondas. Eles foram expostos a uma substância presente também em muitos líquidos de vape com sabor, o que danificou os pulmões de forma permanente. Apesar desse caso ter acontecido nos Estados Unidos, já há registros no Brasil. Temos pelo menos 20 casos de bronquiolite obliterante, tanto pela exposição de produtos químicos quanto pelos cigarros eletrônicos. Esse número ainda é baixo, pois há falta de vigilância epidemiológica específica e investigação. Essa doença ela atua nas menores vias aéreas pulmonar. É considerado uma doença intersticial, que acomete o interstício do pulmão. É uma doença rara, mas é uma doença grave e irreversível. O assunto veio à tona após um médico publicar o caso em suas redes sociais e alcançar a marca de mais de 8 milhões de visualizações. Menina de 17 anos de idade desenvolveu pulmão de pipoca. Olha o culpado aqui, ó, cigarro eletrônico. E sim, o vilão dessa doença rara e irreversível é o cigarro eletrônico, que vem sendo cada vez mais utilizado entre os jovens. O cigarro eletrônico, ele é um tabagismo e ponto final, como o cigarro branco, como o cigarro de palha, como o cachimbo, como o cannabis, enfim, né? Mas ele tem esse adendo, que além de dar as doenças convencionais que nós já conhecemos do cigarro branco, ele pode causar essas novas doenças que vêm aparecendo. E o mais grave é que o cigarro convencional, ele é muito ruim, ele é muito maléfico, mas ele demanda de uma carga maior e de anos para começar a surgir doenças. O cigarro eletrônico não. Ele já pode começar no início do consumo, nos primeiros anos e com certeza a longo prazo. Então, infelizmente, esse consumo de população cada vez mais nova, vai acontecer outras descobertas de novas doenças. E os sintomas são diversos. Os sintomas, eles são muito vagos e eles parecem sintomas de uma gripe ou até mesmo de uma crise de bronquite. Tosse, falta de ar, chiado no peito e, nos casos mais fatais, insuficiência respiratória, dificultando muito a respiração da pessoa. Tá, Alexa, mas me ajuda. Eu faço o uso do cigarro eletrônico e não consigo me desvencilhar, não consigo parar de fumar. O que eu faço? Aqui vão algumas dicas dos especialistas. A primeira é prática de exercício físico e contato com a natureza. Isso pode ajudar muito a desestressar.
Mais uma dica, ter sempre um snackzinho, um lanchinho na bolsa ou então até mesmo uma cenoura, um pepino, um vegetal cortado para que você mantenha suas mãos sempre ocupadas e a sua boca também mastigando caso você tenha vontade de colocar o cigarro na boca. E claro, por último, mais ou menos importante, tentar romper de vez com esse hábito. Isso vai ajudar muito a sua saúde, com certeza, e claro, o seu futuro e a melhora na qualidade de vida. Sempre tentar retardar aquele primeiro trago do dia, aquela primeira inalação do dia, né? Então, o primeiro cigarro, nós diríamos, do dia. Quanto mais você retardar esse primeiro cigarro do dia, mais você vai ter eficácia em ir diminuindo ou até mesmo parar de vez. Parar de fumar, seja o cigarro eletrônico, seja o cigarro convencional, é muito difícil, mas não é impossível. E existem profissionais que possibilitam essa ajuda. Você sabe que é o melhor caminho? Você que não fuma ainda, tá? Não entre nesse caminho porque é muito difícil você sair. Porque ele é gostoso? Claro que é gostoso. Eu já fumei? Não, nunca fumei. Nem cigarro normal, nunca fumei. Mas eu tenho amigos que fumam e dá... Rapaz, eles são um cheirinho gostoso. Fala que cheiroso, parece um perfume, sabe? Bem agradável. E eles fazem justamente isso para poder agradar. Que é para ser gostoso, prazeroso e viciante. Só que o problema é que ele causa muito mal, prejudica muito a saúde das pessoas. Então, quem entra, depois para sair é uma dificuldade gigantesca, uma luta, tanto para o cigarro comum quanto para esse cigarro. Que ele tem um cheirinho, aparentemente ele é menos prejudicial, aparentemente, mas não. Ele prejudica muito a saúde das pessoas. Então já fica essa reportagem especial e o alerta. Se você está nesse caminho, cuidado, tente evitar, tente parar. Se você não entrou nesse caminho, não entre, porque depois é um sofrimento, uma luta para você tentar, sabe, parar de fumar isso aí, tá? Porque, volto a repetir, é cheiroso, é gostoso, é feito para isso. Só que ele é viciante e prejudicial à saúde, tá? Muitas pessoas passando por problemas seríssimos de saúde, tendo que fazer tratamento pro resto da vida. Se viver 100 anos, vai ter que viver os 100 anos, entendeu? Fazendo tratamento, sempre indo lá no médico, fazendo os procedimentos, tá?